o tema que toca este mês é ¿Por que não consigo fazer lo que quero? Ponga bastante atenção para que você entenda e aprenda. Eu sei que muitos de vocês devem estar respondendo por falta de organização, disciplina, porque não coloco toda a força, mas eu quero ir mais allá. Eu quero tocar em pontos que quizás você não sabia e que a partir de hoje lhe vai aclarar a mente, lhe vai fazer entender um pouco mais e pôr em prática, ok? Vamos entender então rapidamente de que se trata este tema. Porque o desejo de la carne é contra o espírito e o espírito é contra a carne. E estos se opõem entre si, para que não hagáis lo que quiseres. Então, aí nós já temos meio que uma resposta. Hein? Você quer perder peso, pero não consegue. Quer manter um cronograma de treinamento, pero não lo consegue. Quer ser mais organizado, pero não lo consegue. Quer ser mais valiente, pero não lo consegue. Quer levantar-se mais temprano, pero não lo consegue. Quer melhorar suas habilidades, pero não lo consegue. Por que queremos tantas coisas e não las conseguimos? Vamos novamente no versículo. Porque o desejo de la carne, aí está a resposta. Porque o desejo de la carne é contra o espírito. E o espírito é contra a carne. E estos se opõem entre si para que não hagáis lo que quisieres. Então, você já tem a resposta. Quando falamos que a Bíblia é o manual da vida, quando falamos que a Bíblia tem resposta para todo, você tem que creernos. Você tem que levar em sério o que falamos, porque mira quão forte é este versículo. Então, por que não hago o que quero? Porque o desejo de la carne é contra o espírito e do espírito contra a carne. São opostos entre si e por isso você não faz o que você quer. Natureza humana, carne, impulsos, instintos, desejos são os términos que buscam definir um dos maiores problemas do homem. As voluntades de seu corpo e de sua alma. Ok? Natureza humana. A Bíblia habla muito de carne, não? Habla muito de carne, impulsos, instintos, desejos. São coisas que nós podemos juntar tudo em um paquete. E é isso os grandes inimigos que temos que enfrentar. Ele homem consiste de corpo, alma e espírito. E cada um tem seu próprio querer. Ok? Corpo, alma e espírito. E eu pus esta foto para que você entenda. Assim como o próprio Deus consiste de três pessoas, o Deus Padre, Hijo e Espírito Santo, nós também somos médicos na Trinidade. Nós somos espírito, alma e corpo, ok? Só para que você consiga entender e compreender um pouco melhor sobre isso. Cada um tem seu próprio querer. Seu corpo tem o querer, sua alma tem o querer, seu espírito tem o querer. E ele querer de cada um pode entrar em conflito. Um exemplo típico de los três conflitos é: tarde de la noche, você mirando uma película na TV, acostado em la cama. Imagina a situação, você echada já em la cama assistindo a série de Netflix, Narcos, ou qualquer série que te prende muito, ou uma película que a ti lhe gusta muito. Eu quero que você imagine esta cena. Você assistindo uma película tarde de la noche, vamos poner aí um sábado para domingo. Você sabe que domingo é o dia de ir à igreja ou de assistir à reunião principal amanhã, ok? Então eu quero que você imagine esta situação. Por que é importante? Nós estamos falando que a carne ella é contra o espírito. E quando falamos de carne, falamos de impulsos, desejos, natureza humana, vontades, é contra o espírito. E por isso você não consegue fazer o que quer. E você é carne, você é alma e você é espírito, ok? Então vamos imaginar este exemplo. Você está echado na cama, tarde da noite, 1 da manhã, e terminou um episódio, e quando termina o episódio de sua série, você habla, uno más, só uno más, eu quero assistir uma película mais, uma série mais, quero terminar esta película. Então, vamos imaginar esta situação, ok? O que acontece neste momento? Seus olhos começam a cerrar-se. Igualito quando você está nas reuniões aqui, quando você está assistindo a reunião do obispo, minha reunião, os seus olhos já começam a cerrar. Para a película, não. Sei como é. Então, vamos imaginar, você está assistindo, echado aí em sua camita, assistindo Netflix ou qualquer coisa que seja, seus olhos começam a cerrar-se e você luta
para mantenerse despierto. Su cuerpo quer dormir, está cansado. Su alma quer terminar de ver a película. Não, caramba, eu quero saber o que vai acontecer com esse ator, com esta atriz, que vai passar com esse super-herói. Vão conseguir vencer, vão perder, vão ganhar, o que vai acontecer? Eu quero assistir. Sua alma quer assistir, seu corpo quer dormir. E seu espírito quer que você apague a TV e ore antes de dormir, además de já haberle avisado antes que assistir uma película em aquela hora ou ver a série aquela hora lhe haria ter dificuldade para despertar temprano na manhã, dia de ir à igreja. Então, imagine esta situação, você já começa a entender o que está acontecendo neste momento, ok? Pablo prosigue o discurso de arriba com uma lista de voluntades do corpo e da alma. Corpo, vontades sexuais, adultério, pornografia, sexo sem estar casado, sensualidade, promiscuidade, orgias, outros vícios, borracheras, glotonaria. Esses normalmente são desejos do corpo, ok? Estes normalmente são desejos do corpo. E da alma, quais são os desejos da alma? Idolatria, hechiceria, heresias, contra outras pessoas também, enemistade, rivalidade, celos, rabia, discórdia, grupitos, envidia, aire de superioridade, competição egoísta. Então, aí temos tanto exemplos de el cuerpo e exemplos del alma. E o que eu quero que você entenda? Volvendo ao exemplo que nós outros estávamos falando, você vê uma grande competência entre seu corpo querendo dormir, sua alma querendo assistir e seu espírito lhe incomodando e dizendo, vá dormir, porque amanhã você tem compromisso, já está tarde. Então, são três em um, três desejos, três vontades em um, querendo cada um ralar para um lado, cada um querendo uma coisa. E todos esses desejos que nós outros acabamos de dizer, os desejos do corpo e os desejos da alma, constantemente estão dentro de seu corpo. Entre comillas, não dentro de seu corpo, mas estão unidos em um solo. Cada um querendo ralar para uma parte. E nós outros já mencionamos com vocês, incluso, que há pecados diferentes. Há pecados do corpo, há pecados da alma e há pecados do espírito. Cada um tem seu grado. Normalmente é assim. O corpo, a alma e o espírito, os pecados. Ok? Quando o pecado é do corpo, está em um momento que você pode lutar contra ele, livrar-se contra ele. É algo não aceitável, pero algo que entendemos que é natureza humana. Um pecado da alma já é algo grave. Já é algo que custa muito e pode levar você à perda da salvação. Oh. E o pecado do espírito normalmente são os mais difíceis de que você consiga livrar-se, ok? Então, normalmente você tem esta luta adentro sujo. Corpo, alma e espírito, cada um com sua vontade. E algumas vezes você não consegue atender os três. Você tem que tomar uma decisão quem você quer atender, ok? Aqui está o secreto para vencer esta guerra. Aí está Pablo dizendo como vencer esta guerra um pouco antes, ok? Daquilo que mencionamos. Digo, pois, andad em espírito e não satisfagais os desejos da carne, ou seja, da alma, ou seja, os impulsos, suas vontades. Este é o secreto. ¿Por que não consigo fazer o que quero? Porque eu tenho três em um. Eu tenho meu corpo, minha alma e meu espírito. E normalmente, meu corpo e minha alma, eles se unem contra meu espírito. Isso aí começa a ser injustiça, 2 contra 1, não? Seu corpo e sua alma se han aliado contra você. Seu espírito deve aliar-se com quem? Com o Espírito de Deus para vencer sua debilidade humana e conseguir tudo o que você quer. Isso é disciplina. Mira que definição fantástica. Mira que definição magnífica. Seu corpo e sua alma se uniram. E você, para não quedar solo, seu espírito, você une com o Espírito de Deus. Isso é o que chamamos disciplina. Disciplina é você negar agradar a carne e sua alma e fazer o que tem que ser hecho. Pero só é difícil. Por isso precisamos aliar-nos com o Espírito de Deus.
Entendeu? Então, eu sei que você pode falar, pastor, é falta de organização, é falta de disciplina, é porque uno não quer de verdade, uno não quer de hecho, pero é muito interessante você aprender e entender um pouco de isso para que você consiga assimilar melhor o que está acontecendo. Está bem? Vamos então para nosso treinamento de fevereiro, o segundo treinamento. Uma vez que você entendeu que há esta luta, esta guerra, que você sabe agora por que você não consegue fazer o que quer, porque há três vontades e normalmente o que você quer é seu espírito, pero há a vontade do corpo e há a vontade da alma que estão lutando contra você. Então vamos entender como vamos neste mês treinar para vencer o corpo e a alma e fazer o que queremos, fazer o que tem que ser hecho. Este mês você aplicará a disciplina contra as vontades destrutivas de seu corpo e sua alma, que lhe impedem de conseguir o que você quer. Todos os dias, repito, todos os dias, você vai a monitorear suas vontades e de onde elas vêm, se do corpo, da alma ou do espírito. É claro, nem todas as vontades do corpo e da alma são destrutivas. Use sua inteligência e seu discernimento, ok? Escreva 3 coisas que você quer realizar este mês. Vamos allá. Você pode escrever aí agora? Não precisa escrever para mim, ok? Se quiser, você pode escrever nos comentários, mas não precisa escrever. Pode escrever à parte, um bloco de notas à la mano aí, em seu celular. Não sei, escreva em algum lado aí. Escreva, ou se você quer um tempo para pensar, não é problema. Escreva 3 coisas que em fevereiro você vai realizar. 3 coisas que você quer realizar, que é possível, obviamente. Eu quero quedar bilionário, milionário, eu quero ser muito rico em fevereiro. Não, algo que dá para alcançar. 3 coisas que você quer realizar este mês. Já escreveu? Já pensou? Se não é escrito, ao mínimo pensa. 2. Identifique as vontades carnais que han impedido seu caminho para consegui-las. Então, você agora vai identificar quais são as vontades carnais que lhe impedem você de conseguir concluir o que você quer. A flojera, o desânimo, a procrastinação, não sei o que é que lhe impede você de conseguir realizar isso, ok? 3. Alíe-se ao Espírito Santo e decida o que você vai fazer para não satisfazer suas vontades carnais. Isso também é o que chamamos de arrependimento. Sim, arrependimento, por exemplo, pode ser que seja um pecado. Uma das 3 coisas é abandonar um pecado. Por exemplo, vamos colocar um pecado. O pecado da pornografia. É o que quero realizar este mês. Vamos allá. Número 2. E quais são as vontades carnais que me han impedido de consegui-las? As películas. Me gusta assistir películas mais picantes, películas mais coisas. Me gusta seguir perfil de modelos, ver chicas nas redes sociais e tudo. São tudo coisas que minha carne lhe gosta e que está impedindo-me de livrar-me da pornografia. Alia-se com o Espírito Santo e decida o que você vai fazer para não satisfazer. Como que eu me alio com o Espírito Santo? Primeiro, eu sou sincero, eu confesso, eu hablo. Espírito Santo, eu quero livrar-me da pornografia, eu estou assumindo isso contigo, eu confesso que sou uma vítima, mas não quero mais ser vítima, eu quero vencer a pornografia, não quero mais perder para a Édia, ajude-me por favor. E decida o que vai ser para não satisfazer esta vontade. O que vou fazer? Vou excluir todas as chicas que tenho de meu Facebook, principalmente aquelas que param posteando, subindo coisas sensuais. Eu vou parar a ser este mês, um ajuno de Daniel próprio. Não vai assistir nenhuma película, nada. Ok? Vou cortar conversações com as chicas e vou agarrar 2 livros da igreja para ler. Isso é arrependimento. Você confessou o pecado, pediu ajuda e tomou atitude para não volver a cometer o pecado. Está vendo que interessante? Que hasta vencer os pecados, os vícios, se trata de uma luta entre o espírito e o corpo e a alma. Então, sim, você lo pode hacerlo. Sim, você lo pode conseguirlo. Basta você entender como acontece
esta luta. E se você conseguir entender como é formado toda esta luta, você começa a ter resultados. Está claro? Sim ou não? É imprescindível que você converse com o Espírito Santo diretamente em oração, por lo menos deveria ser todo o tempo, não? Uma vez ao dia. E durante todo o dia ande com ele. É o que chamamos andar em espírito. Se acorda que já explicamos para vocês que o Espírito Santo, a búsqueda ao Espírito Santo não é um momento, é um modo de vida. É de isso que estamos falando. Todo o momento você vai estar em espírito. Isto é, manter sua mente conectada à vontade de Ele, ao poder que Ele lhe dá e a seus objetivos deste mês. Todas as vezes que perceba que está desviando-se do caminho, vuelva e comece de novo, ok? Entenderam? Alguns benefícios deste treinamento. Primeiro, aprenderá a distinguir de onde vem um determinado desejo, se do corpo, se do alma ou do espírito. Segundo, poderá aplicar o domínio próprio em qualquer área de sua vida, alimentação, saúde, questão do tempo, relacionamentos, vícios, ok? Desenvolverá maior intimidade com o Espírito Santo. Aumentará o autoconhecimento. Se acorda que temos diariamente um momento de você autoevaluar-se? Assim parte. Poderá liberar-se de malos hábitos. Então, chicos, este é nosso treinamento para de uma vez por todas vencer isso. ¿Por que não consigo fazer o que quero? Então, vês que é bem mais diferente quando é explicado com detalhes. Quando você começa a entender as coisas, isso é sabedoria. Isto é sabedoria. Você começa a entender como funciona seu corpo. Você começa a entender como funciona sua vida. Você começa a entender como funcionam seus desejos. E você começa a entender o que é e como controlá-lo. E os tips extras que sempre lhe dou a vocês. Não se olvide, o corpo e a alma recebem combustível de los sentimentos. O corpo e a alma recebem combustível de los sentimentos. E o sentimento entra através de quê? De lo que veio e de lo que escuto. Corte os sentimentos. Por outro lado, o espírito recebe combustível de bom contenido e de renúncia. O combustível do espírito é esse bom contenido e também de renúncia. Quando você começa a alimentar seu espírito e cortar a alimentação de los sentimentos, seu espírito se volta mais forte aliado com Deus e você começa a disciplinar-se. Pero não só isso, você confessa ao Espírito Santo suas debilidades carnais e del alma, pede ajuda e decide racionalmente, estrategicamente, que decisões você vai tomar. E vive em espírito. Então, este mês de fevereiro, incluso eu oriento que se você quer água de um Daniel, que vai ajudar muito, é um mês de que por lo menos você vai conseguir realizar três coisas, você lo vai conseguir realizar, ok? É a meta para este mês. No mínimo 3 coisas você não estava conseguindo e de uma vez por todas você vai fazer o que você quer fazer. Não se olvida, em diversos momentos de seu dia sempre há a luta do corpo, do alma e do espírito. Você decide quem você lo vai alimentar, ok? Somos corpo, somos alma e somos espírito. Na Trinidade que toda e elas, assim como o corpo físico precisa alimentar-se, tem suas necessidades, o alma também. E também o espírito. Aquele que você alimentar mais, terá mais força para subjugar os outros dois, ok? Ou o outro uno que seja, depende de você. Vamos a praticar, vamos pôr as pilas e fevereiro, segundo mês da disciplina, vamos com tudo.